Renato, agora falando um pouco da modalidade de laço individual. Eu queria que você falasse pro pessoal de casa, que às vezes não sabe o que é o laço individual, o que consiste essa modalidade tão bonita. Ah, o laço individual, eu acho que é uma modalidade que a gente gosta muito, né? Ela, assim como todas as demais, né? Mas principalmente o laço, né? Vem da demanda do dia a dia, do trabalho das fazendas, né? Onde havia necessidade de fazer a contenção do bezerro ali para curar o umbigo, fazer alguma marcação, coisa do tipo, ao invés de você reunir e fechar todo o gado, muitas vezes gerando um estresse em todo o rebanho para cuidar apenas de um ou outro bezerro. E ela é muito bacana porque ela exige o máximo do cavaleiro, assim como o máximo do cavalo. Ela é uma prova técnica e também uma prova de cronômetro. E, e você vê essa sintonia ali se apresentando em pista, né, deixa a modalidade muito interessante, porque você vê o máximo da performance de cavalo e cavaleiro. Não adianta você ter o melhor cavalo do mundo, se você não fizer a tua parte e colocar a corda na cabeça do bezerro, não vai adiantar nada. E a gente é suspeita, porque apesar de toda a experiência e todo o envolvimento com várias outras modalidades, né? O laço de bezerro foi o que mexeu, o que cativou e o que nos se levou à especialização e é onde a gente pretende tocar até a nossa aposentadoria. E como que você vê o momento atual do laço individual no Brasil? Vem crescendo bastante. O laço, ele, de uma certa forma, ele era um pouco mais restrito a porta de entrada, exatamente pela questão de exigir muito da condição física, né, do laçador, né, então existem outras modalidades que são mais inclusivas. Mas o laço, assim como todo segmento reconhece, também vem passando por muitas evoluções. E hoje, pelas definições de diferentes categorias, levels, né? O que, que seriam os levels? Ele representa o quanto a pessoa ganhou, então ela pode participar de um level mais baixo em relação aos demais. Criaram um sistema de incentivo para os jovens, até as mulheres hoje, né, para acompanhar aí os namorados, o marido. Então tem o Breakaway Hope. Então o Laço hoje abriu muito essa inclusão e vem crescendo a cada dia. É, de primeiro, o Laço também era limitado única e exclusivamente ao cronômetro. É, então não tinha uma criação ou um trabalho específico para a modalidade. Hoje, o Laço está desenvolvendo criadores específicos para a modalidade. Começaram a se fazer um trabalho muito grande de incentivo para os potros, para fomentar mais o movimento e o comércio. E então está se trazendo muito a necessidade de você, a cada ano, produzir novos cavalos, produzir novos treinadores, porque é um campo que está muito aberto e muito favorável hoje para quem quer entrar e crescer dentro da modalidade. Aproveitando esse gancho que você falou, antes nós não tínhamos cavalos da modalidade específica, né? Da modalidade de laço individual. Às vezes eram cavalos que vinham da rédeas, que não estava tão apto para rédeas, vinha para o laço, entre outras modalidades, né? Tanto que nós temos o Dual Pep, que é a quartação, e os filhos dele se especializaram em laço. E nós temos grandes nomes aí no mercado hoje, não é mesmo? Exato. É, o pessoal, né, como eu falei, você começou a entrar agora, o criador e proprietários, né, investidores de cavalo de laço. Primeiro, o laço era uma coisa, sempre foi muito bonita, coisa grande, mas era uma coisa mais ali artesanal e mais, de uma certa forma, mais caseiro. Na época dos grandes rodeios, ou até tempos lá atrás, tinha essa abertura e essa projeção. Aí depois sofreu todas essas transições e essas perseguições aí, negócio ambientalista, não tinha regulamentação, então o laço acabou sofrendo muito, né? E até muitas vezes sendo até marginalizado e não podia muitas vezes estar se expondo
diante dessa perseguição. Mas, contudo, né, situações difíceis também trazem coisas boas. Então, foi-se feito vários trabalhos, vários estudos, e hoje ela tem a regulamentação e tem a liberdade de poder exercer na sua plenitude. E diante dessa evolução, está se atraindo novos investidores, adeptos, e hoje existem até os criadores que estão especializando para os cavalos de laço. E no Brasil hoje está tão, né, especializado que até dentro do laço hoje existem um trabalho de especialização para a modalidade de laço de- específicas, né? Porque a gente conhece, tem o laço comprido, que é muito lá no sul, no Paraná e Mato Grosso. Até, inclusive, aqui em Itabirá tem grandes laçadores, essa região aqui, primeiro tinha aqui, acho que num raio de curto de Itararé e Itapeva, Itabirá, coisa de 10 pistas de laço comprido. Pra você ter noção, o Uau! tamanho É. é a demanda. Né? Tem o criador ali em Itaré, o Marcelo Metrini, o filho dele é um grande laçador, ele viaja às principais provas do Brasil e é um dos maiores ganhadores aqui de Porto Futuro, aí do laço comprido. E aí tem o Team Rope, que é o laço cabeça e o laço pé, e o laço de bezerro. Então tudo, de uma certa forma, parece não, são cavalos de laço, mas cada modalidade tem as exigências, né? Que nem normalmente os cavalos de Team Rope, em especial os cavalos de cabeça, hoje o gado é um gado muito duro, um gado pesado, um gado grande, então são cavalos com uma estrutura maior, de peso, Uma morfologia mais adequada. exatamente, muito velozes também, porque os boi correm muito. Já no laço de bezerro, e até mesmo também no laço comprido, são cavalos um pouco mais compactos, mais perto do chão e estão fazendo essa seleção, né? É, e basicamente todas as modalidades de trabalho foram feitas em cima do cavalo de apartação. Uhum. E aí dentro do cavalo de apartação, que era o cavalo de cowboy, né, que as pessoas falam, foram desenvolvendo linhagens mais específicas para essa ou aquela modalidade. Aí surgiu o PG Billy Way, Pop Uhum, Super Horse, entre outros. exatamente. Então tem, né, na apartação, o Little Pep, é muito, da linhagem de apartação Little Pep, é um cavalo muito famoso no laço. Aí já uma sucessão, né, dessa genética veio o Dual Pep, que é um cavalo muito popular, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ele é o pai do Pop Super Horse, é, pai também do Smoke do Rick, um cavalo que morreu recentemente, que é do Rafael Franco, um grande criador de cavalos de laço no Goiás. Ah, da Rédeas também tem muito sangue Top Sewis, e principalmente o Top Sewis cruzado com os King Fritz. São cavalos que dão muita aptidão para o boi e tem aquela predisposição de parada, né, maravilhosa dos Top Sewis, Sim. que tem um shape muito bonito. E aí tem a linhagem dos Playgun também. E aí estão se fazendo hoje aí o Shiny Beaver, que também Veio forte. virou uma linhagem praticamente específica. Então hoje o laço de bezerro, assim como o laço em dupla e o laço comprido, estão no mesmo da mesma maneira que veio a rédeas e a apartação, fazendo um selecionamento dentro de cavalos específicos para a modalidade. Sim. A King Ranch nos Estados Unidos, você acha que teve muita interferência nisso também? Aqueles cavalos Foundation? A King Ranch não é toda, né, influência, principalmente em nível de Brasil, né? Ela foi a primeira em tudo, né? Aí, né, o Little Pep mesmo, dessa linhagem, saíram. A gente fala que é um coringa, né? Então, funcionou em todas as modalidades e participou do trabalho de seleção dentro de cada uma delas. Aqui no Little Pep tem dois irmãos próprios que são muito famosos, né? Você deve conhecer, que foi o Galo del Cielo, assim como o Grey Starlight. Sim. Só que um usaram mais para uma modalidade, enquanto que o outro mais para outra. Uhum. Porém, são irmãos próprios
e tudo oriundo, né, da mesma família, né, que é o famoso Little Pepe. Sim. Renato, vamos falar um pouco sobre a ANLI, né? O papel dela aí no crescimento do laço individual, né? E o que ela tem feito para a modalidade. Você, também como um dos diretores da ANLI, né? A gente tem visto aí o excelente trabalho, né, Thaís, que a Sim. ANLI tem feito. O que você pode falar a respeito dela nesse avanço do laço individual e nesse momento de crescimento do laço individual no Brasil? É, mas toda modalidade, né, ela precisa de uma entidade que, que, que faça esse regimento aí da modalidade, cuidando, né, das regras, regulamentação, trazendo a implantação de modelos de prova, divisões de categoria. Então, ela tem uma responsabilidade de fazer todo o apadrinhamento ali da modalidade, para apresentar ela como um modelo para as outras entidades, que nem a BQM mesmo. É uma associação de cavalo. E não dá para ela sozinha cuidar de todas as modalidades. Porque nós estão mais de 20 modalidades, 22 22 modalidades, né? modalidades. E achei muito assertivo da BQM, acho que foi na gestão do Caco, onde eles fizeram um trabalho de designar comitês, né, de cada modalidade, onde esses comitês são responsáveis por levar para a diretoria da BQM os melhoramentos, o que a modalidade precisa, desde pista, no caso das provas de laço, o tipo de gado, e a melhor forma de trabalhar com a modalidade, porque cabe a cada entidade cuidar da sua modalidade. E a NLI já em, em várias gestões vem procurando a cada uma delas diferentes formas e contribuindo, somando e incrementando para a evolução da modalidade, né? Uma coisa que a gente chama muita atenção das gestões recentes foi esse trabalho de cuidar, né, da porta de entrada do laço, que é das crianças. Porque como tinha que derrubar bezerro, aquela coisa toda, então normalmente as crianças não entravam. Aí entrou o breakaway, né, que você simplesmente laça, não precisa derrubar Uhum. e amarrar. Exatamente. E